Academia Goianiense de Letras celebra 20 anos e sua história se confunde com a modernidade da cidade, que encanta, que se movimenta e faz da literatura brasileira produzida em Goiânia um farol para Goiás, para o Brasil e para o mundo. Há histórias que não cabem apenas nos livros. Elas vivem nas ruas, na memória e na voz de quem ousa escrever o futuro. A Academia Goianiense de Letras foi fundada em 2005 e o que ela é hoje é fruto do trabalho de meus antecessores. Em uma visão newtoniana, se enxerguei longe é porque subi em ombros de gigantes. Os presidentes que me antecederam, Emídio Brasileiro, Osmar Pires, Maria Luísa Ribeiro e Aidenor Aires, mantiveram a AGNL viva e hoje ela brilha e faz Goiânia brilhar. A Academia Goianiense de Letras é uma instituição de muita importância para o nosso estado e especialmente para a nossa querida e linda capital, Goiânia. A ideia inicial, original da existência da Academia Goianiense de Letras veio dos estudantes de Direito de Anápolis que estudavam em Goiânia. Eles organizaram a academia, mas não registraram. Não fizeram no modelo francês de 40 membros. Fizeram 200 cadeiras e avançaram. Mas, depois de algum tempo, isso não prosseguiu. Essa ideia não prosperou. O tempo passou. Nos anos 90, os nossos queridos amigos, Bariane Hortêncio e Geraldo Coelho Vaz, renovaram ou reacenderam essa ideia. Chegaram a fazer até o estatuto, organizando aí no modelo francês, no modelo da Academia Goiana de Letras, a qual eles fazem parte. E surgiu então a ideia da Academia Goianiense de Letras mais uma vez. Mas essa ideia não prosperou. Prosseguiu então esse vácuo, essa lacuna. Em 2005, então, nós tivemos a ideia de fundar a Academia Goianiense de Letras e pesquisamos sobre isso. Essa ideia surgiu de dois pontos importantes. Primeiro, o nosso amor por Goiânia e depois porque nós pertencemos e pertencemos ainda hoje à Academia Aparecidense de Letras, que foi uma ideia original da minha esposa Marisley, sendo professora de alunos de letras, incentivou a criação da Academia Aparecidense de Letras. E o Donizete, José Donizete, e juntamente com o Cláudio, fundaram a Academia Aparecidense de Letras. Então, participávamos da Academia Aparecidense de Letras. E por conta desse estímulo, e também pela necessidade de fazermos uma homenagem à Goiânia, nós resolvemos fundar duas academias, a Academia Goianiense de Letras e a Academia Espírita de Letras do Estado de Goiás, para dar guarida aos escritores goianienses. Então, nós iniciamos esse processo e assumimos a presidência por 2 anos e, nesses 2 anos, a academia foi registrada, se organizou sites, ou seja, organizamos a base. Depois, o nosso querido amigo Osmar Pires foi o segundo presidente da Academia Goianiense de Letras, que veio consolidar mais ainda os trabalhos através de reuniões, melhoramento dos sites, organização melhorada da academia. Depois do Osmar, veio a nossa querida Maria Luísa, a Malu. Ela foi, durante algum tempo, a acadêmica, a presidente, que organizou uma estrutura melhorada para a atividade da academia. E nessa época, a Malu, ela organizou uma sede na Avenida Goiás, no edifício Itamaraty, e alugamos uma sala, onde ali funcionava a atividade administrativa e também
as reuniões das nossas academias. A Maria Luísa, ela transformou a nossa academia em pontos de cultura e participou de vários projetos da rede pública, municipal, estadual e até na rede privada. Depois da Malu, veio então a gestão do nosso presidente, Dr. Adenor Ares, que aumentou mais ainda, consolidou mais ainda as atividades culturais da Academia Goianiense de Letras em nosso município goianiense e em nosso estado, abrangendo, aglutinando mais ainda, atraindo outras academias do nosso estado. O Dr. Adenor foi um marco para a nossa academia. Através dele, a academia ganhou maior visibilidade. Ele fez com que nós tivéssemos as nossas atividades temporariamente em um órgão público e depois os nossos eventos passaram a ocorrer na Casa Altamiro de Moura Pacheco, que é uma casa da Academia Goiana de Letras. Então, Dr. Adenor veio com novas ideias, organizou mais ainda a nossa biblioteca, adquiriu equipamentos para que a nossa academia pudesse cada vez mais crescer. Então, são 20 anos de atividades iniciadas em 2005. Então, em 2005, iniciamos a Academia Goianiense de Letras e agora, na atual gestão de Marisley, a nossa esposa, Marisley Brasileiro, ela conseguiu, através da doação do TRE, por meio do acadêmico, o desembargador Luiz Cláudio, ele fez uma doação à academia de um automóvel. Com o recurso desse automóvel, a presidente, ela adquiriu um imóvel no mesmo edifício, Itamaraty, onde funciona hoje as atividades administrativas da Academia Goianiense de Letras. E, claro, participando de atividades fomentadas, patrocinadas pelo governo municipal, pelo governo estadual e pelo governo federal. Então, são muitos projetos de inclusão, muitos projetos de divulgação que a Academia Goianiense de Letras hoje patrocina, leva à sociedade goianiense, dando então um marco fundamental para que a partir de agora, nos próximos anos, a Academia Goianiense de Letras ganhe notoriedade não só municipal, mas também estadual, nacional e, quem sabe, internacional. Ou seja, ela tem um belo passado, um belo presente e certamente vai ter um grande futuro. Nossa gratidão a todos os membros fundadores dessa academia, os membros da primeira hora, inclusive o Bariane Hortêncio, o Dr. Geraldo Coelho Vaz, membros da academia. Temos o apoio da Academia Goiana, do Instituto Histórico, da União Brasileira dos Escritores, da Academia Feminina de Letras e Artes, apoio de todas as instituições culturais, considerando que a Academia Goianiense de Letras é a caçula das instituições culturais do nosso estado. Então fica o nosso agradecimento a todos esses escritores que fazem parte, diretores, que com suas habilidades intelectuais, literárias, musicais, fomentam a cultura em nosso estado. A AGNL leva a escrita, a poesia e o teatro às populações vulneráveis e conquista novos espaços para além dos muros. A valorização da literatura se faz para além da escrita, exige publicação e divulgação. A Academia Goianiense de Letras tem um papel fundamental de preservar e valorizar a nossa identidade cultural, incentivando a leitura, a produção literária e o pensamento crítico. Na verdade, ela é um espaço de valorização e encontro entre os escritores,
escritores, artistas e a comunidade. Um exemplo recente foi a realização de saraus, lançamentos de livros e oficinas de escrita terapêutica em instituições sociais, que com parcerias de entidades públicas e privadas levam a literatura para além dos muros acadêmicos, promovendo também a inclusão. Fiquei extremamente impressionada com tanta produção. Como que uma pessoa tão jovem pôde conciliar tantas atividades? Dona de casa, esposa, mãe, atividades culturais, sociais. La bohème, ça voulait dire on a 20 ans. La bohème, et nous vivions de l'air de temps. Portugal, Brasil é meu. Vá pro rádio que parta. Nós já mandamos a carta, Portugal já recebeu. Aí depois de tudo já certo, confirma o Papa afinal. O Brasil foi descoberto por Pedro Álvares Cabral. Se for ao Riachão, não me faço de rogado. Bato palmas na porta aparentada. Ou de casa, ou de fora, vai entrando. Sua bênção, minha tia. Deus lhe abençoe, menino. Você está em casa, toma assento. Acabei de coar o café. Veio a passeio, alguma causa? Vim decretado para a festa da padroeira. Na fé da minha mãe eu sigo devoção. Goiânia nunca passou. Goiânia nunca passou. Ficou impregnada no meu paladar do cachorro quente das lojas americanas. O vendedor de mapas e do método de datilografia araguaia. Caminhar com paciência os desafios enfrentados.
Você é fortaleza em tempos de aflição, acalma a alma e afaga o coração. Teu colo é ninho e refúgio de paz. Eu contei, primeiramente, com a senhora Raquel Teixeira, que me fez, obrigou a escrever, porque eu estava com um trauma enorme como resultado da ditadura militar. E eu quero agradecer aqui. Bom, eu e Carol nos sentimos orgulhosas de estar aqui participando desse momento e eu, com algumas imagens dessa mostra chamada Lava d'Água na Cabeça. Na diferença que nós nos fortalecemos. E é na diferença que nós fazemos de Goiânia uma cidade cuja literatura chega ao Brasil e chega ao mundo e perpetua-se pela eternidade. Essa é a nossa intenção. Que seja capaz de manter essa esquina, como o Leandro diz, a esquina mais charmosa do centro de Goiânia. E de ver a cidade pujante que plantaram em pleno sertão, e de ver este tronco gigante de raízes profundas no chão. Em dia de minha memória que não alcança, o notável escritor Mariano Hortêncio e o poeta sonetista Manuel Correia, aproximadamente uma década depois, graças à visão e idealismo do extraordinário escritor Emílio Brasileiro e outros intelectuais que criaram definitivamente a nossa gloriosa Academia Goianiense de Letras. Abre a porta e a janela e vem ver o sol nascer. E a gente tem que utilizar a inteligência artificial de uma forma, tem que ter a perspicácia para utilizá-la, né? Para você não cair em erros.
Ninguém nasce mulher, torna-se mulher. Ultrapassa o papel simbólico e assume um lugar formativo na trajetória de tantas mulheres, entre elas Consuelo Nasser. Transporta o que é de si em signo do além. Congela a realidade, reforça preconceitos, som que silencia a história que contém, palavra que liberta as sementes da fala. Quanto mais germina, quanto mais se cala. Maybe our life is wrong.